Alemanha vem registrando um aumento assombroso de crimes contra cristãos e organizações ligadas ao cristianismo. De acordo com a agência de notícias católica CNA Deutsch, em 2024 o número de tais incidentes foi de 8.531 casos, quando em 2023 foram 7.029 casos e 2 anos atrás 3.255 casos. Por outro lado, as lideranças religiosas já não inspiram confiança entre os alemães. Em apenas um ano, 667 mil cidadãos abandonaram suas igrejas. O que está acontecendo na Alemanha? Este é o tema deste vídeo. Fique até o final e deixe o seu comentário. Analisando os dados que eu disse há pouco para vocês, os casos de crimes contra o cristianismo subiram em mais de 160% em apenas 3 anos no país europeu. Esses atos englobam insultos, ataques verbais, físicos e até mesmo assassinatos. De acordo com o Observatório de Tolerância e Discriminação contra Cristãos na Europa, o problema pode ser bem maior, já que muitos dos casos não são registrados na polícia, ao passo que Berlim parece estar fechando os olhos para a questão. A principal razão dos ataques aos cristãos não é segredo. A Alemanha está perdendo sua identidade nacional original para uma onda de imigrantes islâmicos, sendo que grande parte deles são salafistas. É verdade que nem todo muçulmano realiza atos contra o cristianismo, mas parte dos islâmicos que vivem na Alemanha apresenta uma característica peculiar: o salafismo. Esta ideologia religiosa defende o chamado Islã puro, a guerra santa contra os infiéis. E aqui são chamados de infiéis todos aqueles que não seguem a fé islâmica de modo peculiar. Um dos mais conhecidos salafistas no mundo foi exatamente Osama Bin Laden. Eles são a favor da redução dos direitos às mulheres e também muitos deles são contra até mesmo ter amizade com infiéis, reduzindo seu contato com estes ao mínimo. Além do choque religioso dos salafistas com os cristãos, o governo alemão também tem a sua parcela na culpa da redução do número de cristãos no país. Práticas voltadas para restringir diretamente ou indiretamente o evangelismo, o culto e a educação de origem cristã acabam reduzindo os direitos de parte da população alemã. A promoção do ateísmo e a secularização de tudo afasta os alemães cada vez mais dos chamados valores tradicionais cristãos. Na mesma Alemanha, a igreja local, seja a luterana ou a católica, mergulhou no liberalismo. De acordo com muitos cristãos, muitos sacerdotes fazem vista grossa aos atos de agressão contra eles, nem mesmo querendo os comentar dentro dos templos. Talvez eles tenham medo da reação do governo alemão. Isso acabou afugentando parte das ovelhas de pastores luteranos e padres católicos. Em 2024, as igrejas protestantes perderam 345 mil seguidores, já a católica 322 mil fiéis. E pela primeira vez, o número de pessoas sem confissão religiosa se tornou maior do que o número de cristãos na Alemanha, 39 milhões contra 38 milhões. Um outro problema é a falta de sacerdotes. De acordo com o jornal Fulda Zeitung, na cidade de Fulda, um centro simbólico católico na Alemanha, somente 3 pessoas foram consagradas ao cargo de padre católico, enquanto que novas candidaturas não estão sendo previstas. Ao total, em 2024, somente 29 pessoas foram ordenadas sacerdotes em toda a Alemanha. Para efeito de comparação,
Em 1962, 557 pessoas passaram pelo ritual. Em 2005, foram 122. Como consequência, templos estão sendo fechados. Mas o que mais chama a atenção é que ações da hierarquia sacerdotal parecem estar afugentando os fiéis dos templos intencionalmente, seja por convicções políticas, seja por mudanças no entendimento da fé cristã. Em agosto do ano passado, o chefe da Conferência Episcopal da Alemanha, Georg Betzen, afirmou que os cristãos não devem votar no partido de direita Alternativa para a Alemanha, nem mesmo serem seus membros. Além disso, ele defendeu a ideia de excomungar os fiéis que foram partidários do Alternativa para a Alemanha. Estou dizendo partidários assíduos. Mas isso não são só palavras. Em abril, um ajudante do serviço religioso de uma igreja católica na Bavária foi demitido por ter publicado uma foto com o deputado do Partido Alternativa para a Alemanha, Maximilian Krah. O referido partido é um dos mais populares na Alemanha de hoje. Quando a igreja tenta o prejudicar, alguns acabam se vendo obrigados a escolher entre a fé e a política. E acabam, muitos deles, se decidindo pela segunda. Betzen também fez críticas a líderes políticos que, para ele, se simpatizam com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao passo que abraçou a chamada causa ucraniana, politizando ainda mais a fé e afugentando fiéis de origem russa, que não são poucos na Alemanha. Ainda no campo das ideias, muitos templos evangélicos aceitaram o casamento de pessoas do mesmo sexo, causando indignação em parte dos fiéis que acham que seus sacerdotes devem combater mais o homossexualismo do que políticos estrangeiros. De fato, a Igreja Católica se demonstra mais conservadora quando falamos de direitos da comunidade LGBTQ+, do que determinadas denominações protestantes na Europa. Contudo, ainda em maio de 2015, o Comitê Central dos Católicos Alemães votou a favor da união homoafetiva. Em maio de 2021, a emissora CBC News noticiou que padres católicos estavam abençoando uniões homoafetivas secretamente há anos na Alemanha. E a partir de outubro daquele ano, começaram em grande parte a fazer tal ritual de forma mais aberta. Por último, os escândalos sexuais envolvendo principalmente sacerdotes católicos na Alemanha chocaram muitos cidadãos que, desapontados, abandonaram os templos. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Tchau, tchau, pessoal.